Esse é um papo bem sincero que eu acho que a gente precisa ter para você que ganha de 1.500 a 5.000 reais. Eu já ganhei ali na base de 1.800 a 2.000 reais quando eu trabalhava de carteira assinada. E tem algumas coisas que eu deixei de fazer e que eu comecei a fazer também que mudaram completamente a minha vida. E é isso que eu quero falar com você hoje. Se você sonha em aumentar esses valores, sair de 1.500 para 5, para 10, ou de 5 para 10 e 15, eu quero falar com você agora nesse vídeo. O primeiro ponto que eu tenho que te dizer é, se você trabalha fixo em um lugar de carteira assinada, normalmente, na maioria dos casos, o seu crescimento ele vai ser mais limitado do que se você tivesse o seu próprio negócio. E o que eu estou te falando são experiências minhas. Tá? Eu já trabalhei alguns anos de carteira assinada antes de empreender. E as minhas experiências trabalhando de carteira assinada eram as seguintes. Beleza, eu trabalhava ali o ano todo, tinha o meu horário para fazer, normalmente era das 7 às 5 ou das 7 às 6, dependia muito do dia. E eu tinha que acordar e fazer aquilo que eu não gostava de fazer. Minha rotina era cansativa, trabalhava de segunda a sexta, já cheguei a trabalhar em restaurantes de domingo a domingo. E o que que acontecia? Cara, eu trabalhava pra caramba, o dinheiro ia. E o que que eu via acontecer? Que eu ficava muito cansado. Normalmente, eu sempre via aquelas pessoas que nos restaurantes que eu ia, que eram restaurantes mais caros, então a família tava ali junto, eles almoçando, gastavam tipo assim, um valor que eu achava muito naquele tempo, eles gastavam com a família toda, e eu ficava pensando, pô, cara, que massa. E teve lugares que eu trabalhava também, que eu trabalhei instalando móveis, que eu chegava na casa da pessoa, eu via aquelas casas enormes, aquela coisa toda, e eu instalava os móveis, eu via, cara, o que, que será que esse pessoal faz que eu também quero fazer? Porque não é possível que eu vou ficar minha vida toda fazendo isso, fazendo a mesma coisa e não crescendo, não adquirindo nada de diferente. Aí foi que aconteceu que eu despertei para mudar a minha vida. Até então, sempre trabalhando de carteira assinada, eu não via crescimento nenhum, eu não via na empresa que eu estava, nas empresas que eu trabalhei. E para mim ter algum crescimento lá, eu teria que trabalhar muitos anos para ganhar alguma coisa que para mim fosse o que eu queria. E aí eu comecei a empreender com a internet. E foi aí onde o jogo virou para mim. Quando eu comecei a trabalhar com a internet, ninguém falava, poucas pessoas, tinha poucos vídeos aqui no YouTube, e tudo era meio duvidoso, porque eu pensava que, pô, beleza, eles estão conseguindo, mas será que eu consigo também? E parecia que só eles ganhavam e que era impossível qualquer pessoa ganhar. Foi onde eu decidi dar um passo de fé. Fui lá, depois de ver conteúdos no YouTube, eu resolvi comprar um treinamento online, um curso, né, para mim estudar, para mim entender mais sobre como que funcionava o mundo da internet, como que eu poderia ganhar dinheiro com isso. Comecei a estudar e fui lá, foi algum tempo. Até que eu consegui, então, fazer as minhas primeiras vendas, consegui vender, consegui destravar. E aí teve tempos, logo no meu início, na minha jornada, que foram booms muito gigantescos. Eu saí da antiga empresa que eu trabalhava, eu ganhava ali meus 1.800, 2.000 reais. E aí depois que eu comecei, depois de um tempo, a empreender e ir lá me dedicando, começou a subir para valores de 10, 15 mil reais, coisas que naquele tempo que eu ganhava 1.800 era um sonho para mim poder realizar isso. Eu pensava, caraca, velho, eu tô ganhando exatamente aquilo que um dia eu sonhava aqui para mim. Eu pensava, pô, quando eu chegar nos 10 mil, eu vou ficar, nossa, eu vou mudar minha vida e essa coisa toda. E muda mesmo. Não tô dizendo que não muda. Muda sim. Mas foi uma sensação, assim, de vitória que eu tive que, assim, eu desejo que você tenha também. Você que quer aumentar o seu valor, quer ganhar aí seus 10, 15 mil, eu desejo para você, nesse ano, que você realize isso. Porque é determinação. As pessoas vão chegar para você, elas não vão acreditar. Elas não vão acreditar que você consegue. Não vai vir alguém dar um tapinha nas suas costas e dizer assim, ó, você vai conseguir, vai lá, eu acredito em você. Não, muito difícil isso acontecer. Então você vai ter que ir por você mesmo. Foi o que aconteceu comigo.
Então eu tive que colocar o foco, fazer acontecer, e aí as coisas começaram a virar, as coisas começaram a andar. Por quê? Porque eu tomei o primeiro passo. Quando eu estava no meu tempo de carteira assinada, os meus colegas de trabalho, eles duvidavam muito que isso era possível. Então, quando eu falava, sempre era uma coisinha ou outra, assim, que, tipo assim, ilusão, que era coisa errada, que isso ali não ia funcionar, mas eu não estava nem aí. Eu não estava preocupado, porque eu sabia que eles não iam me ajudar de qualquer forma. E eu fui lá mesmo assim, e fiz acontecer. Sabe qual é os erros que eu cometi? Muitas vezes protelar, dar ouvido mais para os outros, perguntar para fulano que nunca tinha tido contato nenhum com a internet, nunca tinha vendido nada, eu perguntando para ele se funcionava, se era real mesmo, se aquilo ali, tipo assim, o cara nunca teve contato com aquilo, como que ele ia saber se funcionava? Então eu errei muito nisso em perguntar para essas pessoas, pessoas erradas, e não acompanhar pessoas certas. Aí depois que eu comecei, que aí eu comecei a fazer certo, é acompanhar pessoas que entendiam do assunto, perguntar. Aí eu comecei a comprar cursos. E sabe essas pessoas que ficam dizendo que curso não funciona? Para mim funcionou. Se não fosse os cursos, as mentorias que eu fiz, eu não iria conseguir estar tendo o resultado que eu tenho hoje. Porque mentalmente eu já tenho tudo na minha cabeça, eu sei o que fazer, eu sei como direcionar as coisas. Se não fosse isso, eu ia ter que ficar vendo conteúdo gratuito durante anos e não ia ter resultado nenhum. Então, o que limita as pessoas de crescer é isso, é ficar escutando demais os outros e não dar ouvido para a sua própria mente, em saber que você vai conseguir, você vai fazer acontecer. Então vamos lá, para a gente conseguir deixar isso bem contextualizado. Se você está nessa faixa de 1.500 a 5.000 e você quer ter um crescimento maior financeiro, você precisa fazer coisas diferentes do que você já faz. Não é o tanto que você trabalha que vai colocar mais dinheiro no seu bolso. É o tanto que você pensa inteligente e trabalha inteligente que vai colocar o dinheiro no seu bolso. E trabalhar inteligente não é trabalhar sozinho, é trabalhar com pessoas, tá? Pegar pessoas que têm um conhecimento também, ou até mesmo pessoas que você vai treinar para estar te ajudando. Foi isso que eu comecei a fazer depois de um tempo. No início é você por você. É um negócio seu e você vai fazer acontecer. Mas todo mundo tem um início. Depois você vai começar a pegar colaboradores, isso aí já é outro processo. Mas nesse início, não desista. Não desista, foque. Se você tem a meta de aumentar o seu valor para 10, para 5, para 10, seja lá o valor que você está querendo, você precisa empreender. E a internet é uma porta de entrada gigantesca com um custo para você entrar muito baixo. Hoje você compra um treinamento, um curso, você já consegue sair dali sabendo o que fazer. Inclusive, eu tenho o meu treinamento onde eu ensino passo a passo de tudo que eu fiz para trabalhar com a internet aí mais de 5 anos consecutivos somente vivendo do digital. Se você quiser saber, eu deixei aqui embaixo um link na descrição ou fixado nos comentários que você pode me chamar lá no WhatsApp e eu tenho uma super aula que eu dou lá para você entender como funciona. Mas continuando, você precisa tomar atitudes que vão te levar para o próximo nível. Talvez no nível que você está hoje você fica limitado, mas se você quiser alcançar outro nível, você precisa investir em você, no seu conhecimento, na sua mente. É isso que eu desejo para você nesse ano, para você dobrar o valor que você ganha, triplicar e muito mais, que você consiga realizar tudo isso. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, na minha visão, naquilo que a gente precisava conversar de forma séria. Tamo junto e até o próximo vídeo.